Antes de ser chamado de conquistador, Guilherme era conhecido por um nome bem menos glorioso: bastardo, filho ilegítimo de um duque normando, nascido em um mundo onde o sangue definia destinos e a espada resolvia disputas. Poucos poderiam imaginar que aquela criança, cercada por conspirações e violência desde cedo, atravessaria o Canal da Mancha e mudaria para sempre a história da Inglaterra. Nesta história, vamos acompanhar a trajetória de Guilherme desde seu nascimento controverso, passando por uma juventude marcada por perigos constantes, até sua afirmação como senhor da Normandia. Veremos como alianças, guerras e ambição o levaram a reivindicar um trono que parecia inalcançável. E, finalmente, como em 1066, ele derrotou um rei inglês no campo de batalha e se tornou o primeiro governante normando da Inglaterra. Se você gosta de histórias reais que parecem ficção, deixe o like, se inscreva no canal e venha comigo. Agora, vamos começar essa história desde o início. Guilherme nasceu por volta de 1027, na cidade de Falaise, na Normandia, uma região marcada por conflitos constantes e por uma identidade construída na guerra. Seu pai era Roberto I, duque da Normandia, um governante respeitado no campo de batalha, mas conhecido por uma vida pessoal instável e decisões impulsivas. Sua mãe, Erleva, não pertencia à nobreza. Era filha de um curtidor ou de um pequeno proprietário local, o que colocava Guilherme, desde o nascimento, em uma posição delicada dentro da rígida hierarquia feudal. Naquele mundo, a origem definia quase tudo. A legitimidade não era apenas uma formalidade jurídica, mas um critério essencial para o exercício do poder. Ser filho ilegítimo significava carregar um estigma difícil de apagar, especialmente em um território onde a autoridade precisava ser constantemente afirmada pela força. Ainda assim, Roberto reconheceu Guilherme como seu filho e, mais do que isso, decidiu apresentá-lo como herdeiro do ducado, uma escolha que geraria consequências profundas. A Normandia do início do século XI era uma terra dura. Descendentes de vikings que haviam se estabelecido ali cerca de um século antes, os normandos mantinham uma cultura fortemente militarizada. A disciplina, a violência e a lealdade pessoal eram valores centrais. O ducado havia se tornado um dos mais poderosos da Europa Ocidental, mas essa força escondia uma fragilidade constante. O equilíbrio entre os grandes senhores era instável, sustentado por acordos temporários e pelo medo da represália armada. Roberto I governava com autoridade suficiente para manter essa estrutura funcionando. Sua presença impunha respeito e continha as ambições de barões rivais. Porém, em 1035, ele decidiu partir em peregrinação para Jerusalém, um ato de devoção que também carregava motivações políticas e pessoais. Antes de partir, fez os principais nobres jurarem fidelidade a Guilherme como seu sucessor, numa tentativa de garantir a continuidade do poder. A decisão parecia prudente, mas ignorava uma realidade evidente. Guilherme era uma criança e, além disso, bastardo. Quando Roberto morreu no caminho de volta, provavelmente em Niceia, o ducado perdeu seu principal elemento de estabilidade. Guilherme tinha cerca de 8 anos quando herdou o título de Duque da Normandia, um cargo que, na prática, ele era incapaz de exercer. A partir desse momento, o juramento feito pelos nobres começou a perder valor. Muitos haviam aceitado a sucessão apenas por conveniência, enquanto Roberto ainda estava vivo. Com sua morte, antigas rivalidades ressurgiram, e a figura do jovem duque passou a ser vista não como um líder, mas como uma oportunidade. Guilherme tornou-se um alvo imediato, não apenas político, mas físico, em um sistema onde eliminar o herdeiro era uma forma legítima de resolver disputas. Sua sobrevivência passou a ser incerta. A infância, que deveria ter sido protegida, se transformou rapidamente em um período de tensão permanente. O ducado entrou em um ciclo de instabilidade. Castelos mudavam de mãos, alianças eram quebradas e a autoridade central praticamente desapareceu. Guilherme era o duque no papel, mas o poder real estava fragmentado entre senhores que agiam conforme seus próprios interesses. Nesse ambiente, o jovem herdeiro aprendeu cedo que seu título não o protegeria. Sua posição dependeria da capacidade de resistir, de se adaptar e, sobretudo, de
Sobreviver. A infância de Guilherme deixava de ser apenas o início de uma vida nobre e se transformava em uma luta silenciosa contra um mundo que não estava disposto a aceitá-lo. Os anos que se seguiram à morte de Roberto I foram dominados pelo caos. Sem uma autoridade forte, a Normandia mergulhou em disputas internas constantes. Barões passaram a agir de forma independente, ampliando seus domínios à custa do poder ducal. Castelos se tornaram centros de intriga, e a violência deixou de ser exceção para se tornar rotina. No centro desse cenário instável estava Guilherme, ainda uma criança, oficialmente duque, mas incapaz de se defender sozinho. Os homens encarregados de protegê-lo foram eliminados um a um. Alguns caíram em emboscadas durante deslocamentos. Outros foram assassinados dentro de seus próprios castelos, traídos por aqueles em quem confiavam. Cada morte enfraquecia ainda mais a frágil rede de segurança ao redor do jovem duque e deixava claro que sua posição era constantemente contestada. Para sobreviver, Guilherme precisou ser movido de um lugar para outro. Dormia em residências diferentes, raramente permanecendo muito tempo no mesmo local. À noite, portas eram trancadas com cuidado e vigias eram mantidos atentos a qualquer sinal de perigo. Não se tratava apenas de preservar um título, mas de evitar a morte. Em um ambiente onde assassinatos políticos eram comuns, cada amanhecer representava uma pequena vitória. Essa experiência marcou profundamente sua formação. Desde cedo, Guilherme aprendeu a desconfiar, a observar silenciosamente e a avaliar pessoas e situações com cautela. A insegurança constante moldou um caráter resistente, menos inclinado à indulgência e mais atento às ameaças ocultas. A infância, nesse contexto, foi substituída por uma maturidade precoce. Apesar da instabilidade, seus tutores se esforçaram para garantir uma educação adequada à sua posição. Guilherme recebeu instruções sobre combate, estratégia e administração, além de formação religiosa, essencial para um governante cristão do século XI. No entanto, essas lições teóricas eram constantemente reforçadas pela realidade brutal ao seu redor. Traições, alianças temporárias e mudanças repentinas de lealdade faziam parte do cotidiano. Ainda jovem, Guilherme compreendeu que a autoridade não era algo simplesmente herdado. Um título podia ser concedido, mas o poder precisava ser afirmado e mantido. Essa percepção se tornaria um dos pilares de sua atuação futura. Ele observava atentamente os erros e sucessos dos nobres normandos, aprendendo como a força, a disciplina e a decisão rápida eram fundamentais para sobreviver naquele ambiente. Com o passar dos anos, a figura do duque criança começou a dar lugar a um jovem consciente de sua posição e de seus desafios. Por volta da adolescência, Guilherme passou a participar de decisões mais relevantes, deixando de ser apenas um símbolo manipulado por outros. Sua presença começou a ser notada, ainda que muitos continuassem a subestimá-lo. A transição da infância ameaçada para a afirmação pessoal não ocorreu de forma abrupta, mas foi construída lentamente, em meio à instabilidade e à violência. O jovem duque ainda enfrentaria inúmeros desafios, mas aquela fase havia lhe ensinado algo essencial. Sobreviver não era suficiente. Para permanecer, seria preciso impor autoridade. Na década de 1040, Guilherme começou a transformar sua posição formal em autoridade real. A juventude já não era mais um argumento suficiente para contê-lo, mas muitos nobres normandos ainda acreditavam que um duque jovem poderia ser pressionado, isolado ou até eliminado. Rebeliões surgiram em diferentes pontos do ducado, lideradas por senhores que haviam se fortalecido durante os anos de instabilidade e não estavam dispostos a abrir mão de sua autonomia. Guilherme respondeu de forma calculada. Em vez de agir apenas pela força bruta, procurou selecionar cuidadosamente aliados e explorar as rivalidades entre seus adversários. Essa postura revelava um líder que havia aprendido com os erros do passado e com a observação atenta dos jogos de poder que marcaram sua infância. Ainda assim, o confronto armado era inevitável. O momento decisivo ocorreu em 1047, na Batalha de Vales-Dunes, próxima a Caen. Diante de uma grande rebelião liderada por nobres influentes,
Guilherme contou com o apoio direto do rei francês Henrique. A aliança não era desinteressada, mas naquele contexto serviu aos dois lados. No campo de batalha, as forças rebeldes foram derrotadas de forma contundente, muitas delas dizimadas enquanto tentavam fugir através do rio Orne. A vitória em Vales Dunes teve um peso que ia além do resultado militar. Pela primeira vez, Guilherme se impunha claramente como duque, não apenas por direito hereditário, mas pela capacidade de vencer e punir. A mensagem era clara: a fragilidade havia ficado para trás. A partir daquele momento, desafiar o poder ducal passava a ter consequências reais. Nos anos que se seguiram, Guilherme iniciou um processo sistemático de reorganização da Normandia. Adversários diretos foram punidos, propriedades foram confiscadas e redistribuídas, enquanto aliados leais receberam terras e cargos estratégicos. Essa política não apenas recompensava a fidelidade, mas criava uma nova elite diretamente dependente do duque. A administração do ducado também foi fortalecida. Castelos foram construídos ou reforçados em pontos estratégicos, servindo tanto como defesa quanto como instrumentos de controle territorial. A autoridade central começou a se impor de forma mais consistente sobre os senhores locais, reduzindo a margem para rebeliões abertas. A violência, embora ainda presente, passou a ser canalizada sob o comando ducal. Com o tempo, a Normandia se transformou em um dos territórios mais organizados e militarmente eficientes da Europa Ocidental. A combinação de disciplina, estrutura administrativa e capacidade militar tornava o ducado um modelo de poder feudal bem-sucedido. Essa nova estabilidade permitiu que Guilherme voltasse seu olhar para além das fronteiras normandas. As disputas internas que haviam marcado sua juventude estavam em grande parte controladas. Agora, o duque começava a considerar ambições mais amplas, percebendo que sua posição, antes frágil, poderia servir como base para projetos muito maiores. A consolidação do poder de Guilherme não se deu apenas pelo uso da força. Alianças estratégicas tiveram um papel fundamental nesse processo, e nenhuma foi tão decisiva quanto seu casamento com Matilda de Flandres. Filha do conde Balduíno V, Matilda pertencia a uma das famílias mais influentes do norte da Europa. A união ampliava significativamente o prestígio político do duque normando, conectando-o a uma rede poderosa de relações aristocráticas. O casamento, no entanto, não ocorreu sem obstáculos. A Igreja inicialmente condenou a união devido a laços de parentesco entre os dois, algo considerado inaceitável segundo o direito canônico da época. Essa oposição representava um risco real, já que o apoio eclesiástico era essencial para a legitimidade de qualquer governante cristão. Guilherme e Matilda responderam com pragmatismo. Após negociações, a união foi finalmente legitimada com o apoio papal mediante a fundação de mosteiros como forma de penitência. O episódio demonstrava a habilidade política do casal e reforçava a posição de Guilherme no cenário europeu. Paralelamente, Guilherme trabalhou cuidadosamente sua relação com a Igreja. Apresentava-se como defensor da ordem, da moral cristã e da estabilidade social. Incentivou reformas religiosas, apoiou mosteiros e protegeu o clero local, criando uma imagem de governante piedoso e disciplinado. Esse alinhamento não era apenas espiritual, mas profundamente político. O respaldo da Igreja fornecia legitimidade moral às suas ações e abria portas para projetos mais ambiciosos. Enquanto fortalecia alianças, Guilherme enfrentava um ambiente externo cada vez mais hostil. As relações com o rei francês, Henrique I, deterioraram-se gradualmente. O antigo aliado, que havia apoiado Guilherme em Vales Dunes, passou a enxergá-lo como uma ameaça. A Normandia, sob um duque eficiente e militarmente forte, tornava-se poderosa demais para o equilíbrio regional desejado pela coroa francesa. Conflitos armados marcaram essa fase. Tropas francesas invadiram o território normando em mais de uma ocasião, tentando enfraquecer a autoridade de Guilherme. Em resposta, o duque demonstrou habilidade defensiva e resiliência. Em vez de sucumbir à pressão, conseguiu preservar a autonomia da Normandia e, em alguns casos, impor derrotas significativas aos invasores.
Essas vitórias reforçaram ainda mais sua reputação como líder capaz e estrategista competente. Ao final desse período, Guilherme havia alcançado algo raro. Controlava firmemente seu ducado, mantinha uma administração eficiente, possuía o apoio da igreja e estava ligado por alianças familiares a algumas das casas mais influentes da Europa. Seu nome já não era associado à fragilidade da infância, mas à estabilidade e à força. Foi nesse contexto de poder consolidado e reconhecimento internacional que uma oportunidade distante começou a ganhar forma. Do outro lado do mar, uma questão sucessória se desenhava. Uma disputa aparentemente alheia à Normandia começava a chamar a atenção de Guilherme, oferecendo a possibilidade de levar sua ambição muito além das fronteiras que até então havia defendido. Em 1066, a Inglaterra entrou em uma crise sucessória que rapidamente ultrapassou suas fronteiras. A morte do rei Eduardo, conhecido como o Confessor, deixou o trono sem um herdeiro direto. Eduardo havia governado por décadas, mas sua falta de descendentes abriu espaço para múltiplas reivindicações, cada uma sustentada por interpretações diferentes de direito, tradição e juramentos antigos. Guilherme da Normandia estava entre os que se consideravam legítimos pretendentes. Segundo sua versão, Eduardo lhe teria prometido o trono anos antes, durante um período em que o rei inglês viveu exilado na Normandia. Naquele tempo, Eduardo havia criado laços estreitos com a elite normanda, e Guilherme afirmava que essa promessa representava um compromisso formal, ainda que não documentado. Além disso, Guilherme sustentava outra alegação crucial. Haroldo Godwinson, o mais poderoso nobre da Inglaterra, teria jurado apoiar sua reivindicação ao trono. Esse juramento, segundo os normandos, teria sido feito em solo estrangeiro e sob circunstâncias solenes, o que lhe conferia grande peso simbólico. Quando Eduardo morreu e Haroldo foi rapidamente coroado rei pelos líderes ingleses, Guilherme interpretou o ato como uma violação direta desse compromisso. Para Guilherme, a questão deixava de ser apenas política e assumia um caráter moral. O problema não era somente quem tinha direito ao trono, mas quem havia quebrado um juramento. Em uma sociedade profundamente marcada pela noção de honra e fidelidade, esse argumento tinha enorme força. A disputa, portanto, não se limitava a ambições pessoais. Envolvia legitimidade, autoridade e o respeito às promessas feitas diante de Deus. Ciente de que uma invasão sem respaldo poderia gerar resistência internacional, Guilherme buscou apoio além do campo militar. Enviou emissários a Roma, apresentou sua versão dos acontecimentos e construiu uma narrativa cuidadosamente elaborada. Nela, Haroldo aparecia como um usurpador que havia traído um juramento sagrado, enquanto Guilherme surgia como aquele que buscava restaurar a ordem legítima. O esforço diplomático deu resultado. O Papa concedeu apoio à causa normanda, um gesto raro e de enorme importância. Esse respaldo transformava a campanha planejada por Guilherme em algo mais do que uma simples guerra por poder. Aos olhos da cristandade, a invasão passava a ser vista como uma ação justificada, quase uma correção de injustiça. Com a aprovação papal, Guilherme obteve não apenas legitimidade moral, mas também prestígio político. Cavaleiros e nobres de diferentes regiões passaram a enxergar a expedição como uma oportunidade legítima de ganho e honra. A ambição pessoal do duque normando agora estava revestida de um propósito maior. A disputa pelo trono inglês deixava de ser uma questão distante. Para Guilherme, tornava-se um objetivo concreto, possível e, acima de tudo, autorizado. A partir desse momento, a ideia de atravessar o mar não era mais apenas um plano ousado. A ambição havia se transformado em missão legitimada, e o próximo passo seria tornar essa reivindicação uma realidade no campo de batalha. Os preparativos para a invasão da Inglaterra foram extensos e meticulosamente organizados. Guilherme sabia que aquela não seria apenas mais uma campanha militar. Tratava-se de uma única oportunidade, da qual dependeria todo o seu futuro político. Para isso, mobilizou recursos em uma escala raramente vista na Europa do século XI. Tropas foram reunidas não apenas na Normandia, mas também em regiões vizinhas. Cavaleiros, arqueiros e infantaria atenderam ao chamado do duque,
atraídos por promessas claras de terras, riquezas e prestígio. Guilherme deixou evidente que a campanha seria recompensadora para aqueles que demonstrassem lealdade e coragem. Essa estratégia garantiu não apenas número, mas diversidade e qualidade militar. A construção da frota foi um esforço monumental. Navios precisaram ser projetados, montados e concentrados ao longo da costa normanda. Madeira foi cortada em grande quantidade, artesãos foram mobilizados e portos improvisados surgiram para dar conta da operação. Nunca antes, Guilherme havia reunido uma força naval daquela magnitude. A travessia do Canal da Mancha exigia precisão, pois qualquer erro poderia significar o fracasso completo da expedição. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Armas foram produzidas e revisadas, armaduras ajustadas, cavalos preparados para o transporte marítimo. Algo extremamente complexo para a época. Suprimentos precisavam garantir não apenas a travessia, mas os primeiros dias em solo inimigo. Guilherme sabia que não poderia depender de ajuda externa ao chegar à Inglaterra. Autossuficiência inicial era essencial. O duque acompanhava pessoalmente os preparativos, supervisionando decisões estratégicas e mantendo a disciplina entre seus homens. A tensão era constante. Um atraso, uma traição ou uma mudança inesperada nas condições climáticas poderia comprometer tudo. Ainda assim, Guilherme demonstrava confiança, transmitindo aos seus comandantes a convicção de que o plano era sólido. Enquanto isso, do outro lado do mar, Harold Godwinson enfrentava uma situação cada vez mais difícil. A Inglaterra estava sob ameaça em múltiplas frentes. Invasões vindas do norte obrigaram o rei inglês a deslocar suas forças rapidamente, desgastando tropas e recursos. Marchas longas, combates sucessivos e a necessidade de manter vigilância constante enfraqueciam sua posição. Guilherme acompanhava atentamente essas movimentações. Informações chegavam por meio de mensageiros e aliados, revelando que o tempo trabalhava a seu favor. Quanto mais Haroldo fosse pressionado, menores seriam suas chances de resistir a uma nova ameaça no sul. A paciência, naquele momento, era tão importante quanto a força. Por semanas, a frota normanda permaneceu pronta, aguardando o momento certo. Ventos desfavoráveis impediram a travessia imediata, testando a disciplina e a moral das tropas. Guilherme, porém, resistiu à tentação de partir precipitadamente. Ele sabia que o sucesso dependia de escolher o instante exato. Quando finalmente os ventos mudaram, a ordem foi dada. As velas foram içadas, os navios deixaram a costa normanda e a frota seguiu em direção à Inglaterra. A travessia havia começado. À frente, aguardava não apenas um exército inimigo, mas o destino que Guilherme vinha construindo desde a infância. O desembarque normando ocorreu em setembro de 1066, na costa sul da Inglaterra. Após a travessia do Canal da Mancha, a frota de Guilherme chegou à região de Pevensey sem encontrar resistência significativa. A escolha do local não foi aleatória. Tratava-se de uma área estrategicamente favorável, com acesso a rotas internas e condições adequadas para estabelecer uma base inicial. Assim que as tropas tocaram o solo inglês, Guilherme agiu com rapidez. Fortificações temporárias começaram a ser erguidas quase imediatamente. Valas foram abertas, paliçadas levantadas e posições defensivas organizadas para proteger homens, cavalos e suprimentos. Esses primeiros acampamentos tinham dupla função: garantir segurança contra ataques inesperados e servir como ponto de partida para operações ofensivas. Guilherme sabia que precisava provocar uma reação rápida do inimigo antes que a situação política inglesa se reorganizasse. Para isso, iniciou saques controlados nas redondezas. Vilas foram atacadas, propriedades incendiadas e recursos confiscados. O objetivo não era apenas abastecer o exército, mas enviar uma mensagem clara. Guilherme estava ali para ficar, e sua presença exigia uma resposta imediata. A devastação deliberada pressionava Haroldo a agir, ao mesmo tempo em que minava a moral local e demonstrava o poder normando. Enquanto Guilherme consolidava suas posições no sul, Harold Godwinson enfrentava uma situação crítica. Pouco antes,
havia derrotado uma invasão no norte da Inglaterra, travando uma batalha extenuante contra forças estrangeiras. A vitória, embora importante, teve um custo elevado. Suas tropas estavam cansadas, muitas haviam marchado longas distâncias e o tempo para descanso era mínimo. Mesmo assim, ao receber a notícia do desembarque normando, Haroldo decidiu agir rapidamente. Permanecer no norte significava permitir que Guilherme se fortalecesse. O rei inglês reuniu o que restava de seu exército e iniciou uma marcha forçada rumo ao sul. Cada dia contava. A pressa era necessária, mas aumentava o desgaste físico e psicológico de seus homens. A movimentação dos dois lados tornava o confronto inevitável. Guilherme, bem informado sobre os deslocamentos inimigos, preparava suas forças com calma estratégica. Suas tropas estavam descansadas, organizadas e confiantes. O duque normando posicionava seus homens com disciplina, ciente de que enfrentaria um exército numeroso, mas enfraquecido pelo cansaço. À medida que Haroldo se aproximava, a tensão aumentava. Os campos do sul da Inglaterra tornaram-se palco de uma expectativa silenciosa. De um lado, um rei que defendia seu trono recém-conquistado. Do outro, um duque, estrangeiro que reivindicava a coroa como direito legítimo. Ambos carregavam não apenas soldados, mas promessas, juramentos e ambições acumuladas ao longo de anos. Quando os dois exércitos finalmente se aproximaram, não havia mais espaço para negociações. As decisões tomadas nos meses anteriores, as alianças formadas e os riscos assumidos convergiam para um único momento. O destino da Inglaterra estava prestes a ser decidido no campo de batalha, e o confronto que se aproximava definiria o futuro de reinos inteiros. A Batalha de Hastings foi longa, exaustiva e marcada por violência constante. Travada em 14 de outubro de 1066, ela colocou frente a frente dois exércitos com formas distintas de combater e concepções diferentes de poder. Os ingleses escolheram uma posição elevada e formaram uma sólida parede de escudos, uma formação defensiva eficiente que bloqueava os avanços inimigos e protegia a infantaria. Os primeiros ataques normandos encontraram forte resistência. A infantaria avançou, seguida pela cavalaria, mas os golpes foram absorvidos pela linha compacta inglesa. Flechas e lanças causavam baixas, mas não rompiam a formação. Durante horas, os ingleses conseguiram manter sua posição, confiantes de que a defesa sólida poderia garantir a vitória. Diante da dificuldade, Guilherme precisou adaptar sua estratégia. Em vez de insistir em ataques frontais, passou a coordenar melhor o uso da cavalaria e dos arqueiros. Recuos simulados começaram a ser empregados, induzindo parte das forças inglesas a abandonar a posição defensiva para perseguir o inimigo. Quando isso ocorria, os normandos se voltavam rapidamente, isolando e destruindo esses grupos. A batalha se estendeu por quase todo o dia. O desgaste físico começou a pesar, especialmente para o exército inglês, que já vinha de marchas forçadas e combates recentes. A cada hora, a parede de escudos se tornava menos coesa. Pequenas brechas surgiam, permitindo avanços pontuais das tropas normandas. Em meio ao caos, rumores começaram a circular sobre a morte de Guilherme. Em resposta, o duque normando avançou para a linha de frente, removendo o elmo para mostrar que ainda estava vivo. O gesto teve efeito imediato, restaurando a confiança de suas tropas e reforçando a coesão do ataque. O momento decisivo ocorreu quando Haroldo Godwinson foi atingido durante o combate. As fontes variam sobre as circunstâncias exatas, mas sua morte no campo de batalha teve impacto devastador. Sem liderança central, as forças inglesas começaram a se desorganizar. A resistência, até então firme, cedeu rapidamente. Com o colapso da linha inglesa, a vitória normanda tornou-se inevitável. Os combates continuaram por algum tempo, mas já sem coordenação eficaz do lado inglês. À medida que o sol se punha, o campo de Hastings estava coberto de mortos e feridos. Quando o silêncio finalmente se impôs, o resultado estava claro. Guilherme havia vencido. A batalha não apenas decidira um confronto militar, mas alterara o equilíbrio de poder na Inglaterra. Aquele dia selava o destino do reino e abria caminho para uma transformação profunda, cujas consequências
ainda estavam por se desenrolar. Após a vitória em Hastings, a conquista da Inglaterra estava longe de estar concluída. A morte de Haroldo havia desorganizado a resistência inglesa, mas o reino não se submeteu imediatamente. Guilherme avançou com cautela, consciente de que o controle real exigia mais do que uma grande vitória no campo de batalha. Cidades importantes precisavam ser intimidadas, negociadas ou conquistadas uma a uma. O avanço normando foi deliberado. Guilherme evitou confrontos desnecessários e preferiu demonstrar força de maneira estratégica. Algumas localidades se renderam diante de sua aproximação, enquanto outras ofereceram resistência limitada. Em cada passo, o duque reforçava sua autoridade, erguendo fortificações provisórias e garantindo rotas seguras para suas tropas. O objetivo não era apenas vencer, mas consolidar presença. Londres representava o principal desafio político. A cidade era o centro simbólico do poder inglês e abrigava líderes que ainda hesitavam em aceitar um governante estrangeiro. Guilherme não atacou diretamente. Cercou a região, cortou comunicações e pressionou as lideranças locais até que a rendição se tornasse a opção mais viável. Aos poucos, a resistência foi cedendo, não por aniquilação, mas por cálculo. Em dezembro de 1066, Guilherme foi coroado rei da Inglaterra na abadia de Westminster. A cerimônia marcou oficialmente o fim da dinastia anglo-saxã e o início de uma nova ordem. O evento, porém, não ocorreu sem tensão. A presença de tropas armadas e o clima de desconfiança refletiam um reino ainda instável, governado por um conquistador que precisava provar sua autoridade. A vitória normanda inaugurou uma transformação profunda. A elite inglesa foi progressivamente substituída por nobres normandos, que receberam terras e posições estratégicas. A língua da corte mudou, assim como os costumes, a administração e a estrutura do poder. Castelos começaram a surgir por todo o território, símbolos visíveis de controle e dominação. Essas mudanças não foram imediatas nem pacíficas, mas o processo já estava em curso. A Inglaterra entrava em um novo capítulo de sua história, integrado mais intensamente ao continente europeu e governado por uma aristocracia estrangeira. O impacto cultural, político e social dessa conquista se estenderia por séculos. Para Guilherme, a jornada havia sido extraordinária. De filho ilegítimo ameaçado desde a infância, passou a duque consolidado e, finalmente, rei de um dos territórios mais importantes da Europa. O título que o acompanhara no nascimento perdeu força diante de seus feitos. Guilherme, o bastardo, tornou-se Guilherme, o conquistador. E com ele, a Inglaterra nunca mais seria a